Boa noite, Rodrigo.
Olá, pessoal, boa noite a todos vocês. Muito obrigado aí por suas presenças nesse domingo de noite, né? 8 horas da noite aí, então 8h08 aqui. Vamos já iniciando, né? Primeiro, né, eu gostaria de convidar vocês a recitar o Daimoku comigo 3 vezes. Então, por favor, quem puder, né, faça gachô e recite junto comigo. Vamos lá. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Obrigado a todos vocês. Vamos continuar lendo nosso livro aqui. Ah, nós estamos falando um pouquinho da trajetória do Sutra do Lótus no Ocidente, né? Então, no nosso último domingo aí, a gente leu a, a parte desse capítulo aqui que contava a respeito das primeiras traduções, né? Os primeiros contatos dos intelectuais acadêmicos europeus com o budismo, né? No século XIX. E a gente tem falado aqui especialmente a respeito de Burnouf, né, que foi a pessoa que fez a primeira tradução de um texto budista do sânscrito para um idioma europeu, e que esse texto foi o Sutra do Lótus, né? Então a gente parou aqui, né, na página 131, aqui nesse parágrafo, né? Como a gente sempre faz, vamos voltar um pouquinho aqui para a página anterior, né? E aí a gente poder relembrar um pouquinho também do conteúdo, né? E aí a gente começa assim, tá bom? Vamos lá então. Então, aqui, página 130, então, não sei o que eu fiz, aqui. E assim, somos levados a questionar se Burnouf decidiu traduzir o Sutra do Lótus porque este lhe lembrava uma obra cristã. Não conheço nada tão cristão em toda a Ásia. Ele então recai em uma caricatura familiar do judaísmo como rígido e impiedoso, tema que seria desenvolvido por seu aluno Ernst Renan, e parabeniza Hodgson por encontrar um texto budista que contém o cristianismo moral, pleno de compaixão por todas as criaturas. Mais importante para a recepção do budismo no Ocidente, ele sugere uma analogia. O brahmanismo está para o judaísmo, assim como o budismo está para o cristianismo primitivo. Brahmanismo era o termo utilizado naquela época para o que hoje denominamos hinduísmo, referindo-se especialmente à religião dos sacerdotes brahmanes da Índia antiga. No século XIX, quando o budismo lentamente começou a se tornar moda entre a inteligência europeia, os brahmanes seriam representados como clérigos gananciosos, utilizando suas alegações de santidade para impor o rígido sistema de castas que explorava as massas, os fariseus da Índia antiga. Como Burnouf mais tarde o retrataria, o Buda lutou contra eles, oferecendo seus ensinamentos a todos que se aproximavam dele, tal como o Jesus dos Evangelhos, o que Burnouf denomina aqui de cristianismo moral, não o Jesus da Igreja Católica Romana. Com efeito, em uma analogia alternativa que ganhou proeminência posteriormente no século XIX, especialmente na Alemanha e na Grã-Bretanha, os brahmanes eram os católicos e os budistas eram os protestantes. Indo além do elogio por seus elementos cristãos, Burnouf também elogia o Sutra do Lótus pelo que denomina seu método socrático de exposição, refletindo novamente a atitude dos sábios do iluminismo francês, que frequentemente valorizavam os clássicos mais do que os evangelhos. Aqui, contudo, seu referente é mais difícil de discernir. Em nenhum lugar do Sutra encontramos os tipos de conversas filosóficas, o questionamento e refinamento de posições que associamos aos diálogos socráticos. É verdade que nos capítulos iniciais aos quais Burnouf se refere, o Buda às vezes faz uma pergunta Shariputra, como se o pai havia mentido sobre as 3 carroças quando atraiu seus filhos para fora da casa em chamas. Mas a resposta é sempre a esperada, confirmando a sabedoria do Buda. Essas perguntas, longe de serem socráticas, parecem ser mais uma manifestação da ansiedade que permeia o sutra.
Burnoff era, talvez, acima de tudo, um filólogo, mas um filólogo que acreditava, como declarou em seu discurso inaugural como titular da Cátedra de Sânscrito no Collège de France, que não há filologia sem filosofia e história. Assim, o que especialmente lhe interessava sobre o Sutra do Lótus era o que ele chamava de dialeto. Ele teria notado, ao final do primeiro capítulo, que o texto passa da prosa à poesia e que a língua muda de um sânscrito clássico para aquilo que o erudito americano em sânscrito Franklin Edgerton denominaria sânscrito híbrido budista, um sânscrito com forte mistura de formas vernaculares ou do prácrito. Como observado acima, em 1826, Burnoff havia coautorado um livro eh, no qual analisou o Pali, o mais famoso dos Prácritos. Assim, ele escreve aqui que, nas porções em versos do Sutra do Lótus, é possível observar o processo pelo qual o sânscrito se transformou em Pali, sempre buscando estabelecer datas históricas precisas para textos budistas e figuras. Ele afirma, incorretamente, que a presença dessas formas vernaculares nos permite datar o Sutra como tendo sido composto cerca de 2 séculos após a morte do Buda, quando na verdade é mais provável que as porções mais antigas do Sutra datem de 4 ou 5 séculos após o falecimento do Buda. Ao final da passagem, Burnoff promete que, num esforço para retribuir o presente dos livros de Hodgson, trabalhará arduamente para traduzir o Sutra do Lótus, desejando ter tempo e saúde para trabalhar nele dia e noite. Burnoff, de fato, trabalhou dia e noite. Ele estudava em sua escrivaninha às 3 da manhã. Aliás, ele estava em sua escrivaninha às 3 da manhã todos os dias. E sua saúde era precária durante grande parte da sua vida adulta. Ele parece ter sofrido de problemas renais crônicos. Ele não diz que traduzirá o sutra inteiro, mas antes apenas fragmentos substanciais. Seu plano, em vez disso, é escrever um livro intitulado Observations on the Saddharma Pundarika. Como veremos, entretanto, ele de fato traduziu o sutra inteiro e não escreveu um livro sobre o Sutra do Lótus. Ele escreveu outro livro em vez disso. Em 27 de outubro de 1837, Burnoff havia terminado todos, exceto os 15 fólios finais de sua tradução do Sutra do Lótus. Ele estava traduzindo muitos outros sutras naquela época e parece ter deixado de lado o Sutra do Lótus por 2 anos. Ele completou a tradução do Sutra em novembro de 1839. Ele decidiu mandá-lo imprimir, mas não publicá-lo. Em uma carta de 28 de outubro de 1841, ele escreve a Hodgson, que terminou de imprimir sua tradução do Sutra do Lótus, mas eu gostaria de fornecer uma introdução a esta obra bizarra. 3 anos depois, ele publicaria a Introduction à la Histoire do Budismo Indien, né? Meu francês maravilhoso aí. Um livro que era muitas coisas. Não, um livro que era muitas coisas, não eram observações sobre o Sutra do Lótus. Burnoff adiou a publicação de sua tradução do Sutra do Lótus porque considerou que ela não seria compreensível para leitores europeus sem uma introdução. Essa introdução cresceu para 647 páginas. Burnoff pretendia publicar ao menos um, e talvez até 3 volumes adicionais. O volume publicado, que traz Tome Premier na página de título, é dedicado às obras em sânscrito recebida de Hodgson, o que Burnoff denomina literatura budista do Nepal. O segundo volume seria dedicado à literatura budista do Sri Lanka, preservada em Pali. Esse estudo seria seguido por outro que compararia a coleção em sânscrito do Nepal com a coleção em Pali do Sri Lanka. Burnoff pretendia concluir a série com o que ele denomina Esquisse Historique, esboço histórico, que analisaria várias tradições sobre a data da morte do Buda e em seguida examinaria o destino do budismo na Índia após sua morte, bem como os vários períodos da imigração do budismo para a Índia e para outras regiões da Ásia. Burnoff alude repetidamente a esses vários memorandos subsequentes no presente volume, sugerindo que ele plenamente pretendia completá-los e publicá-los antes de publicar a tradução do Sutra do Lótus. O conteúdo de sua volumosa Introdução à História do Budismo Indien não pode ser facilmente resumido. Contudo, um dos principais objetivos de Burnoff é demonstrar que o budismo é, antes de tudo, uma religião indiana. Na primeira página do prefácio, Burnoff declara que a crença denominada budismo é completamente indiana, literalmente um fato completamente indiano.
Após vários séculos de confusão, com especulações de que o budismo teria se originado em lugares tão diversos quanto o Egito e a Escandinávia, na época de Burnouf, a maioria dos estudiosos já compreendia que o budismo havia se originado na Índia. Contudo, antes do envio de Hodgson, nenhum texto indiano original, isso é, texto em sânscrito, havia sido descoberto. Para Burnouf, a descoberta de Hodgson restaurou à Índia e à sua língua o estudo de uma religião e de uma filosofia cujo berço era a Índia. Burnouf acreditava que a vida do Buda e a tradição por ele fundada só poderiam ser plenamente compreendidas como produto da cultura indiana e expressas em uma língua indiana. Ele se esforça para compreender as origens do budismo e a vida do Buda em termos históricos, e não mitológicos, argumentando que o budismo original, isto é, o budismo do próprio Buda, é um budismo humano que surgiu não do céu, mas no solo disputado da Índia antiga, onde o Buda desafiou a autoridade dos sacerdotes brahmanes. Era a convicção de Burnouf que as circunstâncias históricas e o meio social das origens do budismo, bem como a cronologia de seu desenvolvimento subsequente, podem ser depreendidos à leitura de suas escrituras. Ele via nos textos budistas, em sua língua original, não em traduções para o chinês, o tibetano ou o mongol, a chave para determinar os ensinamentos originais do Buda em seu meio histórico. Curiosamente, apesar do fato de que Introdução à História do Budismo Indien parece ter sido originalmente concebida para auxiliar os leitores na compreensão do Sutra do Lótus, o Sutra do Lótus figura apenas tangencialmente no longo livro de Burnouf. De fato, ele alude à sua mensagem mais famosa apenas duas vezes e somente de forma breve. Por exemplo, próximo no final do livro, ele escreve que a parte dogmática do Saddharma Pundarika Sutra, Saddharma Pundarika, ou o Lótus da Boa Lei, tem por objetivo estabelecer que não existem três caminhos distintos de salvação para as três classes de seres, denominadas Theravādas, ou ouvintes, Pratyeka-Budas, ou Budas individuais, ou Bodhisattvas, ou Budas futuros, mas que existe apenas um veículo, e que, se Shakya fala de três veículos, é somente para ajustar seu ensinamento às faculdades mais ou menos desenvolvidas que daqueles que o escutam. Outra das alusões de Burloff ao Lotus é de ordem linguística. No primeiro capítulo, ele estabelece o que apenas alguns poucos estudiosos europeus suspeitavam naquela época, que os textos budistas mais importantes, preservados no tibetano, mongol e chinês, são, de fato, traduções de obras originalmente compostas em sânscrito. Ele prossegue argumentando pela importância de ler textos budistas na língua em que foram originalmente compostos. Elementos cruciais que são evidentes no original desaparecem na tradução. Como ele escreve, essas traduções são imitações materialmente exatas do original, mas, ao retraçar as características externas, não expressam mais da alma do que o traçado de uma pintura que se detivesse no contorno das figuras sem reproduzir a parte colorida e viva representaria essa pintura. Nesse sentido, os textos originais têm uma vantagem incontestável sobre as traduções que os repetem. Como exemplo do que se perde na tradução, ele menciona o Sutra do Lótus. Ao aplicar, ao aplicar uma cor uniforme a obras cujas várias partes carregam traços de origens diversas, a tradução faz desaparecer o único índice com o qual o crítico pode reconhecer a autenticidade ou mesmo a idade e a pátria da obra. Há, no entanto, ao menos um livro na coleção nepalesa que justifica essas observações e permite conjecturar que os tradutores tibetanos nem sempre reproduziram com precisão certas características do original, que constituem uma das mais interessantes e inovadoras características do texto primitivo. Pessoal, aqui parece que está faltando uma parte do texto, tá? Eu vou até marcar para eu dar uma olhada isso aqui no original depois e a gente dar uma retomada aqui, né? Então vamos lá. Essa obra é intitulada Saddharma Pundarika, ou O Lótus Branco da Boa Lei. Ela forma parte dos nove Dharmas, ou livros considerados canônicos pelos budistas do Nepal. É composta de duas partes distintas, ou, de fato, duas redações, uma em prosa e outra em verso. A segunda não faz nada, em geral, senão reproduzir o conteúdo da primeira, com a diferença que a exposição poética necessariamente acarreta. Essas duas redações estão intercaladas uma com a outra de tal modo que, quando uma história ou um discurso foi apresentado em prosa, é retomado novamente em verso, às vezes de maneira abreviada, às vezes com desenvolvimentos que acrescentam alguns elementos à primeira redação. Bom, aqui talvez está
Talvez ele tenha pulado alguma parte, né? Porque não parece que conecta muito bem um parágrafo com o outro. Mas como é a citação aqui do livro do Burnoff, né? Talvez ele esteja, ele deu uma, ele pulou algumas partes aqui, né? Mas enfim, eu vou checar do mesmo jeito. Aqui, o que Burnoff notou em sua leitura inicial do Sutra do Lótus, que os capítulos contêm prosa e poesia, um em sânscrito, outro em prácrito, torna-se central para seu argumento sobre a importância de ler textos budistas no original. A mudança na linguagem torna-se invisível nas traduções tibetanas e chinesa do Sutra. Além disso, em Introdução à História do Budismo em Dien, o Sutra do Lótus funciona, acima de tudo, como um exemplo de um tipo do qual Burnoff não aprova inteiramente. Burnoff parece ter lido, ou pelo menos percorrido, todos os sutras que Hodgson havia enviado. Tendo feito isso, ele os dividiu em duas categorias, baseadas tanto em seu conteúdo quanto em seu estilo. Não eram as familiares Hinayana e Mahayana, mas categorias cunhadas pelo próprio Burnoff, o que ele chamou de sutras simples e sutras desenvolvidos. O termo francês simple, neste caso, não conota algo óbvio e fácil, mas antes algo que é direto, despojado e despretensioso. Burnoff especulou que os sutras simples eram aqueles que melhor representavam os ensinamentos do Buda histórico, ensinamentos que foram compostos logo após a sua morte. Esses textos revelam, da melhor forma, o meio social, o mundo real da Índia antiga, onde o Buda humano pregou sua mensagem de humanidade às pessoas comuns, muitas delas vivendo sob a repressão dos sacerdotes brahmanes. Simples era o próprio termo que Burnoff não tem, era o próprio termo de Burnoff, não tem análogo na literatura budista. O termo desenvolvido, develope, no entanto, era uma tradução do termo sânscrito Vaipulya, que significa vasto, amplo ou estendido. Ele aparece nos títulos estendidos de muitos sutras Mahayana, especialmente aqueles que são particularmente extensos, incluindo o Lotus. De fato, o manuscrito sânscrito que Burnoff leu, o Lotus, é chamado de Rei dos Vaipulya Sutras. Para Burnoff, essas eram claramente obras posteriores, compostas em claustros em um estilo literário barroco, os produtos de uma tradição que se tornara complacente, protegida das preocupações do mundo real. Um dos elementos estilísticos ausentes em um sutra simples, mas presentes em um sutra desenvolvido para Burnoff, é algo que ele notou em sua primeira leitura do Sutra do Lótus, uma passagem em prosa seguida por uma passagem em poesia que diz essencialmente a mesma coisa. E havia outras diferenças entre os sutras simples e os sutras desenvolvidos. Burnoff descreve as duas categorias claramente na seguinte citação extensa de sua introdução, onde suas próprias referências não são difíceis de discernir. Ele começa pedindo ao leitor que conheça sânscrito e comece a ler um dos sutras desenvolvidos. Propõe ao leitor versado no conhecimento do sânscrito e dotado, ademais, de uma paciência robusta, que leia as primeiras 50 folhas deste trabalho, deste tratado, e então diga se lhe parece que tal obra é um livro primitivo, um livro antigo, um desses livros sobre os quais as religiões se fundamentam, um código sagrado, em suma, se ele reconhece nela o caráter de uma doutrina ainda em seus primeiros inícios, se ele apreende o rastro dos esforços de proselitismo, se ele encontra as lutas de uma nova crença contra uma ordem de ideias prévias, se ele descobre nela a sociedade em cujo meio a pregação é posta à prova, ou estou gravemente enganado, ou, após tal leitura, aquele cujo testemunho invoco não encontrará neste livro senão os desenvolvimentos de uma doutrina completa, triunfante, que se julga sem rival, nada senão as concepções pacíficas e monótonas da vida nos claustros, nada senão imagens vagas de uma existência ideal que desliza calmamente para regiões de perfeição absoluta, longe da agitação ruidosa e apaixonada do mundo. Assim, o que digo sobre o Gandavyuha aplica-se quase rigorosamente aos outros grandes sutras, o Samadhiraja, ao Dashabhumishvara, por exemplo, e nos outros sutras desenvolvidas como o Larita Vistara e o The Lotus of the Good Law, né, ou o Lotus da Boa Lei, né, onde algo mais distinguível e mais real do que as virtudes ideais dos Bodhisattvas aparece, onde a vida de Shakyamuni é relatada e onde belas parábolas são contadas que conferem uma ideia tão elevada da pregação do último Buda. Nesses sutras, digo, os traços de desenvolvimento deixam-se reconhecer com tal frequência que somos constantemente levados a supor que esses livros apenas trabalham com vagar sobre um tema já existente. Pois bem,
É aqui que a diferença e a anterioridade dos sutras simples relativamente aos sutras Vaipulya aparecem claramente. Tudo o que falta no segundo encontra-se no primeiro. Os sutras ordinários nos mostram o Buda Shakyamuni pregando sua doutrina em meio a uma sociedade que, a julgar pelas lendas nas quais ele desempenha um papel, era profundamente corrupta. Seu ensinamento é, acima de tudo, moral. E, embora a metafísica não seja esquecida, ela certamente ocupa uma posição menos grandiosa do que a teoria das virtudes impostas pela lei do Buda. Virtudes entre as quais a caridade, a paciência e a castidade estão, indiscutivelmente, no primeiro escalão. A lei, como Shakya a denomina, não é exposta dogmaticamente nesses livros. Ela é apenas mencionada ali, na maioria das vezes de maneira vaga, e apresentada em suas aplicações em vez de seus princípios. Para deduzir de tais obras uma exposição sistemática da crença dos budistas, seria necessário dispor de um número muito grande delas. Ainda assim, não é certo que se conseguiria obter êxito em traçar um quadro completo da moralidade e da filosofia budista por esse meio, pois as crenças aparecem ali, por assim dizer, em ação, e certos pontos da doutrina reaparecem ali a cada página, enquanto outros são dificilmente mencionados ou não o são de forma alguma. Mas essas circunstâncias, que para nós é uma verdadeira imperfeição, também possuem vantagens sob a perspectiva histórica. Trata-se de um índice seguro da autenticidade desses livros e prova que nenhum esforço sistemático buscou completá-los posteriormente, nem colocá-los por meio de adições ulteriores no nível do progresso que o budismo certamente alcançou no decorrer do tempo. Os sutras desenvolvidos possuem, no que concerne à doutrina, uma vantagem acentuada sobre os sutras simples, pois a teoria ali se mostra mais avançada sob a dupla perspectiva do dogma e da metafísica. Mas é precisamente essa particularidade que me leva a crer que os Vaipulya Sutras são posteriores aos sutras simples. Esses últimos nos fazem testemunhar o nascimento e os primeiros desenvolvimentos do budismo, e, se não são contemporâneos ao próprio Shakya, ao menos preservaram para nós a tradição de seu ensinamento com grande fidelidade. Tratados desse tipo poderiam, sem dúvida, ter sido imitados e compostos posteriormente no silêncio dos mosteiros, mas, mesmo aceitando que temos apenas imitações dos livros originais, todos os leitores de boa fé que os estudarem nos manuscritos em sânscrito do Nepal serão forçados a concordar que eles ainda estão mais próximos da pregação de Shakya do que os sutras desenvolvidos. Este é precisamente o ponto que desejo estabelecer no momento. É aquele que é importante resguardar de toda contestação. Em qualquer data que pesquise subsequentes, de, qualquer data que pesquisas subsequentes devam um dia situar os sutras mais simples, quer remontem ao tempo dos primeiros discípulos de Shakya, quer cheguem até a época do último Concílio do Norte, é de pouca importância. A relação que me parece existir entre eles e os sutras desenvolvidos não mudará. Apenas a distância que separa um do outro poderia aumentar ou diminuir. Se, como tenho toda a razão para acreditar, as observações precedentes são bem fundamentadas, tenho o direito de dizer que o que há em comum entre os sutras desenvolvidos e os sutras simples é o enquadramento, a ação, a teoria das virtudes morais e da transmigração, das recompensas e penas, das causas e efeitos, assuntos que pertencem igualmente a todas as escolas. Mas esses vários pontos são tratados em um ou outro, com diferenças de proporção bastante características. Demonstrei como o enquadramento dos sutras desenvolvidos era mais vasto que o dos sutras simples. O do primeiro é quase ilimitado, o do segundo está restrito aos limites da plausibilidade. A ação, embora a mesma em ambos os lados, não é realizada para os mesmos ouvintes nos sutras desenvolvidos como nos sutras simples. É sempre Shakyamuni quem ensina, mas, em vez desses brahmanes e mercadores que ele converte nos sutras simples, os sutras desenvolvidos são bodhisattvas, tão fabulosos quanto os mundos dos quais partem, que vêm assistir a seu ensinamento. A cena do primeiro é a Índia. Os atores são humanos e algumas divindades inferiores. E, exceto pelo poder de fazer milagres que Shakya e seus principais discípulos possuem, o que ocorre ali parece natural e plausível. Pelo contrário, tudo que a imaginação pode conceber como imenso no espaço e no tempo ainda é demasiado limitado para a cena dos sutras desenvolvidos. Os atores ali são esses bodhisattvas imaginários, com virtudes infinitas, com nomes intermináveis que não se pode pronunciar, com títulos bizarros e quase ridículos, nos quais os oceanos, os rios, as ondas, os raios, os sóis são conjugados a qualidades de perfeição não merecida de uma maneira extremamente pueril e pouco instrutiva, porque ali tudo se dá sem esforço. Não resta ninguém para converter.
Todos creem, e cada um está bastante certo de se tornar um Buda um dia em um mundo de diamantes ou lápis-lazuli. A consequência de tudo isso é que quanto mais desenvolvidos os sutras, mais pobres em detalhes históricos, e quanto mais penetram na doutrina metafísica, mais se distanciam da sociedade e se alienam daquilo que nela ocorre. Não é suficiente nos fazer crer que esses livros foram escritos em países em épocas nas quais o budismo havia alcançado seu pleno desenvolvimento, e assegurar toda a verossimilhança desejável à opinião que busquei estabelecer, a saber, a anterioridade dos sutras ordinários, que nos remetem a tempos e países onde o budismo encontrava seus adversários a cada momento, e era obrigado pela pregação e pela prática de virtudes morais a combatê-los. Trecho aí bem longo da citação do Burnoff, né? Burnoff, assim, claramente prefere os sutras simples, e é a partir deles que comporia sua paleta para seu retrato do Buda. Os sutras desenvolvidos, em comparação, são obras efeminadas de fantasia. Dois sutras desenvolvidos recebem uma sentença um tanto reduzida no julgamento de Burnoff sobre os Vaipulya Sutras, o Lalita Vistara, porque relata a vida do Buda, e o Lotus, porque contém parábolas. Mas embora ele não diga isso diretamente, o Sutra do Lotus é culpado de todas as outras acusações. As imensas distâncias no espaço e no tempo, os bodhisattvas chegando de outros universos, os longos nomes impronunciáveis. Quando Burnoff escreve Ninguém resta para ser convertido, todos acreditam, e cada um está bem certo de se tornar um Buda um dia, em um mundo de diamantes ou lápis-lazuli, ele só pode estar pensando no Sutra do Lótus. Ele pode não ter se recordado de que no 13º capítulo, o Buda prediz como seus seguidores serão ridicularizados no futuro, ainda que em termos bem mais grosseiros do que Burnoff usa ao ridicularizar os sutras desenvolvidos. Embora Burnoff claramente preferisse os sutras simples aos sutras desenvolvidos, ele não descartou esses últimos completamente. No entanto, outro grupo de textos incluído nas obras fornecidas por Hodgson recebeu sua condenação inequívoca, os Tantras budistas. Aqui, o sempre decoroso Burnoff não faz nenhuma tentativa de ocultar seu desprezo. Ele escreve: Para mentes grosseiras e ignorantes, tais livros certamente têm mais valor do que as lendas morais dos primeiros dias do budismo. Eles prometem vantagens temporais e imediatas. No fim, eles satisfazem essa necessidade de superstições, esse amor por práticas piedosas pelas quais o sentimento religioso se expressa na Ásia e às quais a simplicidade do budismo primitivo respondia de maneira imperfeita. Ele dedica a maior parte da sessão sobre Tantra na introdução ao resumo e análise de um único texto, o famoso Luz Dourada, um texto que aparece em alguns cânones como um sutra e em outros como um tantra. Ele possui muitas das características de um sutra desenvolvido, incluindo aquelas que aparecem no Sutra do Lótus. Contudo, talvez por ser classificado como um tantra, Burnoff reserva uma crítica particular a ele. Escreve: Tal é o conceito deste livro, medíocre e de veras insípido, como as coisas das quais trata, a despeito da grande estima de que desfruta entre os budistas do norte. O culto de Shakya e a observância das virtudes morais que seu ensinamento visava disseminar ainda são recomendados. Shakya é o personagem principal e ele ainda não é substituído, como ocorre quase completamente nos outros livros do mesmo gênero, seja por Budas imaginários, seja por outros personagens estranhos ou terríveis, de caráter menos pacífico e menos puro. Mas, apesar dessas vantagens, quão pouco valor este livro tem para nós em comparação com as lendas em que a vida real de Shakyamuni é narrada e com as parábolas tão profundas de O Lótus da Boa Lei. Ele apresenta todas as características de um tratado que não pertence à pregação de Shakya e que deve ter sido composto tranquilamente em algum mosteiro na época em que o budismo estava completamente desenvolvido. Está escrito em prosa e em verso, como todas as composições da segunda era do budismo, e as partes poéticas trazem traços dessa mistura de formas do Prákrito que indiquei nos sutras desenvolvidos. Então, e isto toca no próprio conteúdo, este livro está tão repleto de elogios a si mesmo feitos pelo Buda ou por seus ouvintes, e com o relato das vantagens prometidas àquele que o estuda e o lê, que se o procura em vão sob essa massa de elogios e chega-se à última página, quase sem saber o que o Suvarna Prabhasa é, né, que é o Sutra da Luz Dourada, né? Essa característica é, a meu ver, bastante decisiva. Nada, de fato, mostra melhor a que proporções medíocres o budismo foi reduzido pelos tantras do que essa repetição cansativa das vantagens e méritos assegurados ao proprietário de um livro que, em si mesmo e a parte desses desenvolvimentos,
seria quase reduzido a poucas páginas. Deixa eu ver se falta muito para a gente terminar esse livro aqui, esse capítulo aqui. Senão a gente para por aqui hoje. É, falta bastante ainda. Então a gente para por aqui hoje, né? Apesar de, ao meu ver, aí tá interessante, né? As análises do Burnoff, né? Apesar de, né, de novo, bastante denso, assim, bastante difícil, né? Eu sei que algumas pessoas que entraram hoje aqui são um pouco mais iniciantes, né? Então talvez devem estar confusos aí, se perguntando o que que eles acabaram de ouvir. Então vamos para nossa conversa aí a respeito do texto que a gente leu agora. Então, pessoal, agora é com vocês. Tem algum comentário, alguma dúvida? Achei que facilitou mais agora essa segunda leitura. Que da primeira vez eu também não tinha entendido, assim, porque é estranho esse fato linguístico de o texto corrido está em sânscrito e o texto inverso está em Pali, que é uma língua que veio depois, né? Falei, geralmente o verso é preservado nas línguas mais antigas e o texto corrido vem depois, né? Uhum, Geralmente é isso, porque o verso é o que é o que fazia passar de uma geração para outra, né? A forma cantada. uhum, Mas agora, lendo de novo, deu para ver que é essa forma trabalhada do budismo. A gente tinha o budismo inicial e depois parece que eles estavam transformando em verso. Então eles estavam retrabalhando uhum, isso aí a mais, construindo, esmerando o texto, do que uhum, pegando aquela forma corrida que é mais fácil de escrever. Provavelmente uhum. a história original do Buda, né? Falei, vamos escrever isso de uma vez mais rápido e agora eles estão transformando-se. Agora que eu entendi a parte linguística que está ocorrendo aqui. Então, eu até vou dar uma retornada aqui. Pelo que eu entendi, era justamente os versos vieram primeiro e depois a parte em prosa. É ao contrário? Claro, bem estranho Deixa esse eu, fato linguístico. vamos retornar ali para a gente olhar com. Que eu também, enquanto eu li, eu também percebi isso e eu fiquei justamente com essa dúvida, porque ah, eu fiz o mesmo raciocínio que você, né? Normalmente a parte em versos, ela é uma parte mais fácil, né, de ser decorada, né, de ser transmitida. Então, seria as partes mais antigas do texto, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, então. Eu realmente percebi a mesma coisa. A hora que ele fala nos. Vamos ver em que parte que tá. As citações são bem compridas, né? Se alguém tiver com o livro em PDF aberto aí, quiser dar uma procurada também, aonde fala sobre esse ponto, aí a gente acha mais fácil aqui para a gente reler essa parte. Eu também tive essa mesma. Enquanto eu li, até estava pensando exatamente sobre isso, né? Página 132. 132, vamos lá. 135, 134, 33. Vamos lá, página 132. Essa parte aí. Como observamos, aqui no meio é Aqui, ó. mil. Como, É como na metade da observadas. página. Aqui, ó, vamos lá. Como observado assim em 1826, Burnoff havia pautorado um livro no qual analisou o Pali, o mais famoso dos Prácritos. Assim, ele escreve aqui que, nas porções em versos do Sutra, é possível observar o processo pelo qual o sânscrito se transformou em Pali, sempre buscando estabelecer datas históricas precisas para textos budistas e figuras. Ele afirma incorretamente que a presença dessas formas vernaculares os permite datar o Sutra como tendo sido composto cerca de 2 séculos após a morte do Buda. É Então, isso. mas eu acho. Vamos ver se ele fala um pouquinho mais. Acho que aqui um pouco antes ele até fala um pouco mais sobre isso, né? Como método Essa socrático, tá, tá, parte que ele tá. fala da construção do Pali, que até então não existia o proto-Pali, que veio do sânscrito,
Que não é igual ao Pali de Sim, hoje, que é uma língua que, moderna. sim, que é esse sânscrito budista, né, que o pessoal chama, tá entre, é como se fosse digamos, Um um português latim arcaico, vulgar, é. né, como se fosse um Latim latim vulgar. vulgar, exatamente. Eu Isso. falo assim, ó, Burnouf era talvez acima de tudo um filólogo, mas um filólogo que acreditava, como declarou em seu discurso inaugural, como titular da cátedra de sânscrito no Colégio de França, que não há filologia sem história, sem filosofia e história. Assim, o que especialmente lhe interessava sobre o Sutra do Lótus era o que ele chamava de dialeto, né, que aí é o Prákrito, né? Ele teria notado ao final do primeiro capítulo que o texto passa da prosa à poesia e que a língua muda de um sânscrito clássico para aquilo que o erudito americano em sânscrito Franklin Editon denominaria sânscrito híbrido budista, um sânscrito com forte mistura de formas vernaculares do Prákrito. Ah, então, mas pelo que eu entendi, posso estar errado, né? Ele fala aqui, né, que ele passa da prosa à poesia e que a língua muda do sânscrito clássico para o sânscrito budista, né? E que seria, então, pelo que eu entendi, né? A parte em poesia seria o sânscrito híbrido e a parte em versos, né? Em prosa, aliás, seria o sânscrito mesmo, né? Isso. É isso aí. Então, mas aí a parte em versos é o sânscrito híbrido, né? Que seria esse proto-pali, né? Isso. Mas o sânscrito é mais antigo que o Pali. Então Exatamente, esse exatamente. deveria estar em verso. Ah, entendi. Então, mas é que o sânscrito, ele era o idioma, vamos dizer assim, dá pra gente fazer essa comparação porque eu acho que ela faz sentido. Ela seria como se fosse o latim, né? E Isso. aí o sânscrito híbrido seria um latim vulgar, né? E o Pali Uhum. seria o idioma, seria, sei lá, um português arcaico, digamos assim, né? Isso. Então, eu acho que o idioma oficial das religiões indianas era o sânscrito, né? Então, os textos, os Vedas eram escritos em sânscrito, toda a tradição religiosa se transmitia no sânscrito, né? Então, tem até umas passagens que falam que o Buda Shakyamuni, alguns discípulos falaram para ele, né, de começar a sistematizar os textos em sânscrito e ele recusou. Né? Ele falava, não, não, o budismo tem que ser ensinado no idioma que as pessoas entendem, né? E posteriormente, né, os textos passaram a ser convertidos desse idioma, desse Prákriti, né, esse Prákrito, como ele fala aqui, Uhum. que alguns pesquisadores acreditam que era o Prákrito de Magadha, né, que era a região predominante onde o Buda ensinava, passaram a transformar isso, né, a traduzir isso para o sânscrito oficial, né? Então, eu acho que justamente assim, os versos, eles eram o idioma falado, né? E, portanto, o idioma mais antigo, a forma mais antiga pela qual o budismo foi sendo transmitido, e depois, nessa tentativa de organizar os sutras, sistematizar e tal, vieram os versos em sânscrito para justamente criar esse standard, né? Então, todos os textos agora estão em sânscrito, né? Eu acho que mostra justamente esse esforço das gerações posteriores de elevar, né, a tradição que até então era mais rudimentar, não sei se é bem essa palavra, ao status de uma religião que fosse compatível e que batesse de frente com o brahmanismo que estava previamente estabelecido, que era em sânscrito, né? Então, esse é o movimento, né? Então, o sânscrito é a mesma coisa assim, né? Então, vamos imaginar voltar para a nossa analogia, né? Hoje, o idioma lá da Igreja Católica é o latim, né? Então, vamos supor que surgiu um texto aqui, né, no Brasil, um santo brasileiro qualquer aí inventou aí uma nova filosofia e tal, e para ganhar legitimidade perante a Igreja Católica, eles traduzem em latim, para mostrar a superioridade. Ó, tá vendo? Aqui o idioma, né, o discurso feito em latim, né? Eu acho que é meio nesse sentido. Não sei se faz sentido, Yuri. O que que você acha? Faz bastante sentido. Agora que eu entendi, eu não tinha pensado nessa possibilidade, mas agora deu outro nó na cabeça aqui, e agora fez todo sentido. Sim, sim. Porque o budismo, ele passou, né, assim, de uma religião, não digo marginal, né? Porque não era bem marginal a palavra, mas era uma religião heterodoxa, né? Era um pessoal eram talvez revoltosos, não eram bem, não era bem a palavra também, mas eles não faziam parte do status quo da época ali. Tipo, eram os brahmanes, tal, tinha todo aquele sistema de castas, né? O budismo surgiu meio que à margem disso, né? Mas não sendo exatamente como uma religião marginal, mas surgiu meio, né?
e depois, para ganhar corpo e fazer frente com a religião estabelecida, né, começou a adotar práticas do brahmanismo, o idioma, né, que era o idioma sagrado por tradição, e, né, uma das causas que as pessoas falam do próprio desaparecimento do budismo na Índia é justamente essa brahmanização do budismo, né? Então, o budismo foi se tornando tão brahmane, né, ao ponto de ser confundido com o brahmanismo e ser diluído, né, desaparecer. Né? E claro, aí vem aquela questão das invasões muçulmanas e tudo mais, né? Mas no século XIII, né, mais ou menos, quando o budismo realmente desaparece da Índia, né, o budismo já tinha um desenvolvimento assim, né, até alguns textos que eu já li falam que o próprio Tantra, né, como o Burnoff indica aqui, é um desenvolvimento já no sentido, é quase, assim, é muito parecido com o brahmanismo em vários aspectos, né? Então já é um desenvolvimento bem posterior, né? E de fato é, né? O Tantra, todo mundo, os historiadores aí falam, né, com bastante certeza, né, que o Tantra é um. Mas é isso aí, boa observação, boa, interessante, né? E Eu concordo com o autor falando. Acho que tem que pegar o texto no original mesmo para ler. então, nessa diferença, né, por exemplo, da linguagem, né, poxa, se a gente conseguisse ler a versão de Kumarajiva, a gente já não perceberia, né? Então imagina a gente pega uma versão do Kumarajiva traduzido para o inglês, que depois a gente traduz para o português. Então imagina quanta nuance que não se perdeu nesse processo, né? Por melhor que a gente tente fazer, né? Mas assim, é melhor do que nada, né? Mas só que ainda assim é difícil, né? A gente conseguir manter toda. É aquela história do próprio Kumarajiva, né? Que ele falou que é igual você mastigar a comida e entregá-la mastigada na boca do outro, né? Só para engolir e digerir, né? Mas um dos motivos, né, pelos quais até o texto falou antes aí, né? Que Kumarajiva ficou famoso foi não pela literalidade da tradução dele, né? Porque ele não fez uma tradução simplesmente palavra por palavra, mas ele fez uma tradução que tentava colocar mais o significado do que estava sendo dito, né? Então, por exemplo, no capítulo 2, quando ele fala a respeito do Junyose, né, que a gente recita, né, Shōhō Jisō, né, e tal, né, Shōishō, Nyose-sō, Nyose-shō, Nyose-ta, isso não existe no original em sânscrito, né? Foi alguma coisa que o Marajiva colocou ali, um ensinamento que ele tinha aprendido com os mestres dele para tentar transmitir a essência do que estava sendo dito. Mas ainda assim, a questão linguística é impossível de traduzir, né? Igual, por exemplo, quem gosta de assistir anime em japonês, né? O idioma japonês tem várias camadas, né? Desde o idioma falado na rua, entre amigos, né? E tem ainda o nível abaixo disso, que é o rude mesmo, né? Que você fala até com quem você não gosta, né? Tem um rude, tem o que você fala com os amigos, tem um amigo formal, tem um formal informal, tem o formal formal e o formal super formal, né? Então tem várias camadas dentro do japonês e que, por exemplo, quem assiste um anime e tal, se você entende, né, a forma como eles constroem as frases, você consegue entender, né, a relação de hierarquia, de respeito e tal entre os personagens ali, né? Mas quando a gente traduz em português, a gente não tem todos esses níveis. Claro, a gente consegue diferenciar uma fala formal da informal, né? A gente consegue, mas só que não tem tantas camadas igual tem no japonês. Então, quando a gente traduz, a gente perde muito disso, né? E é impossível, não tem como falar, não, mas se eu vou assistir legendado, eu vou assistir, não dá, a não ser que você leia em japonês, você não, você ou escute em japonês, você não consegue perceber, né? Então, assim como tenho certeza que tem muitas expressões em português que se a gente for traduzir não faz o menor sentido. Deixa eu ver aqui no chat aqui, o pessoal falou. A Sally falou, né? Achei muito interessante a parte que ele diz sobre a importância de ler na língua original. Exemplo disso é o próprio Dukkha, que é traduzido geralmente para sofrimento, mas não é necessariamente só isso. Né? Interessante, né? Também porque fala, né? Dukkha seria a primeira das quatro nobres verdades, né? Então a vida é Dukkha, né? Então a gente fala, a vida é sofrimento, né? Então até vários filósofos ocidentais, né? Colocam assim que a marca da existência humana é o sofrimento, né? Então, mas não é um sofrimento
sofrimento banal, digamos, né? Esse sofrimento, claro, é também esse sofrimento banal, mas só que ele tem mais camadas, né, de profundidade, dukkha, né? Então, a questão dos sofrimentos relacionados às nossas relações, à interdependência, ao nosso karma, né? O sofrimento relacionado à própria ignorância, né? Da situação, da realidade que a gente não consegue enxergar, né? Então, o termo dukkha, né? Eu já li algumas pessoas fazendo uma análise etimológica dela, né? Essa palavra diz que seria alguma coisa fora de centro, né? Então, por exemplo, você imagina uma roda, né? E a roda, ela passa o eixo bem no meio, né? E aí a roda gira suave, né? Você imagina a roda girando, mas aí agora imagina se pega esse eixo, né? E tira do centro, né? Coloca em outro lugar, né? A roda ela vai girar toda errada, né? Então, essa sensação de que a coisa não está girando como deveria é dukkha, né? Seria a origem etimológica da palavra, né? Essa insatisfação, essa aflição, talvez seja a palavra, né? Aí que tá, não tem tradução, né? É difícil. Então, por isso, assim, muitas tentativas, né? A gente fala sofrimento porque já tá, né? Já tá no uso comum, assim, mas tem muitas particularidades, peculiaridades para a gente, né? Então, por isso, por exemplo, que às vezes as pessoas traduzem, né, a Sutra do Lótus, né, essa Dharma Pundarika Sutra já foi traduzido como Myoho Renge Kyo, né, e lá o Marajiva já tinha essa compreensão, né, da profundidade das palavras e tal, então ele quebrou a cabeça para achar os caracteres que condiziam melhor, né, ao significado original. Mas quando a gente pega e traduz, né, Sutra do Lótus ou a lei mística, né, a lei mística, assim, tipo, beleza, é uma tentativa, né? Mas só que é muito, se a gente se limita a só isso, entendeu? A lei mística, né? Aí você perdeu 90% do significado da palavra original, né? Então, assim, trabalhar com palavras, né, principalmente no âmbito do budismo, né, do budismo, tanto o original sânscrito quanto no chinês, né? Cada palavra tem uma infinidade de significados, né, que a gente vai explorando e aprendendo, até conforme a gente vai se aprofundando na nossa prática, a gente vai percebendo melhor a dimensão daquilo, né? A gente perde até a cor, né? Falar do lótus branco, que também significa pureza, né? Então é difícil traduzir tudo isso. Então só fica os 5 ideogramas. E perdeu Exatamente, bastante nessa tradução. exatamente, porque Pundarika não é um lótus qualquer, né? Porque a palavra em sânscrito para lótus é Padma, mas o Pundarika é um lótus especial, né? É o lótus branco, né? Então, assim, ele tem mais reforçado essa questão da pureza, né? Da raridade, né? De ser especial, né? E Sadharma, né? Então, esse Sad, né? Dharma é Dharma, né? Também uma palavra que eu sempre digo que a tradução dela é muito difícil, né? Não é somente lei, né? Não é fenômenos, enfim, pode ser muitas coisas e todas elas combinadas também. Mas quando fala Sad, né? Esse Sad de Sadharma, ele quer dizer perfeito, né? Maravilhoso, místico, talvez não nessa ideia do místico que a gente tem mais banalizado assim, mas um místico no sentido de uma compreensão mais das entrelinhas, mais profunda, né? Então, assim, Sadharma, né, é uma palavra que o Buda usava para se referir ao ensinamento último, né, o mais elevado de todos, né? Então, tem todas essas implicações, né? Realmente para quem gosta, né, eu acho que entrar nesse mundo da tradução e do entendimento do sutra palavra por palavra abre assim um campo gigantesco, né, para gente. E aí, pessoal, mais comentários, mais dúvidas? Achei muito legal a observação do Yuri aí para a gente realmente ter esse entendimento, né, imaginar na nossa cabeça o processo, né, pelo qual o sutra foi sendo transmitido, né? Alguém mais? O Yuri compartilhou com a gente Deixei o aqui. texto em sânscrito aqui para quem quiser se aventurar. Deixei aqui no Legal. comentário. Legal, legal, maravilha. Muito obrigado. Cadu, pode falar.
Não, eu só quero comentar que depois, quando o senhor disponibilizar, eu vou ter que rever essa aula. Porque eu achei que essa questão do sânscrito eu tinha entendido errado. Aí, quando o Yuri comentou, eu achei que eu tinha entendido certo. Aí o senhor comentou novamente, aí eu achei que eu não tinha entendido nada. Então, eu acho que eu vou ter que rever para chegar a uma conclusão, qual que é a minha opinião a respeito disso. Mas eu estou mais inclinado à minha primeira opinião, era o que o Yuri tinha falado, sabe? Sei lá, Uhum, deu um nó na cabeça, né? Mas uhum, eu vou rever essa aula para poder chegar a uma conclusão melhor. E entendi. sânscrito, na verdade, é com o Rodrigo, tá? Ele que estuda sânscrito. Mas a gente, é, eu acho que a questão assim do sânscrito, né, é que era um idioma mais antigo, mas era o idioma o top, né? Era o que assim quem era letrado, quem era culto, né, quem tinha formação na religião, a aristocracia usava o sânscrito, né? Então o Buda não queria isso, né? O Buda queria falar na linguagem do povo, mas conforme o budismo se desenvolveu, né? Mesma coisa, a gente pode fazer muitas paralelos assim com o cristianismo, né? Porque Jesus não falava latim, né? Jesus falava lá aramaico, né? Nem sei se era aramaico, era talvez até um outro tipo de idioma, assim, mas era alguma coisa semelhante. E quando chega isso na Europa, né? Para ser elevada à condição de religião oficial, o que que acontece? Latim, transformado primeiro em grego, né? Tem as primeiras traduções em grego, que já é o idioma por excelência da filosofia, né? E depois latim, né? Aí sim, agora está no patamar de ser uma religião oficial, né? Então é mais ou menos a mesma coisa, né? É mais ou menos a mesma coisa, né? E o budismo passa por esse mesmo processo também, né? Porque na Índia, alguns séculos depois, né? Talvez os três, que a data do nascimento, da vida do Buda é meio incerta, né? Mas talvez entre 100 a 300 anos depois do Buda, existiu o imperador Ashoka, né? Que foi quem unificou a Índia, como é que eu posso falar? Como nação, né? Ele pela primeira vez unificou a Índia, né? Sob a sua autoridade, né? E aí ele usa o budismo com o propósito de unificação, né? Então, o budismo se torna uma religião imperial, né? E aí, com certeza, né, existe todo esse movimento de sistematização, de organização e tudo mais, né? Então, a gente tem que pensar, né, que a gente faz parte de uma religião viva, né, e viva há muito tempo, né? Então, que se transforma, que se espalha, né, que vai absorvendo culturas diferentes e que vai, né, se transformando o tempo inteiro, né? E, e muita coisa acontece em 2.500 anos, né? Então, às vezes a gente não tem essa dimensão, né? A gente pensa assim, Buda Shakyamuni, Nichiren Shonin, a gente, né? Então, tem uma linhagem aí, três caras, basicamente, né? Então, é isso, mas, né? Muita coisa aconteceu, né? Até que o budismo pudesse chegar até nós, né? E aí, pessoal, mais comentários, mais dúvidas? Cláudio escreveu aqui, a aula está me fazendo refletir muito, obrigado. Isso que eu acho, assim, legal, né? É a gente perceber justamente aonde a gente está metido, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente pensa dessa forma um pouco mais rasa, né? Claro, ninguém é obrigado a saber filologia, história, é, isso para quem quer se aprofundar, né? Assim, um campo maravilhoso, mas só que é importante pelo menos saber que existe essa dimensão, né? Assim, poxa, eu não quero saber de nada disso, eu quero fazer a minha prática, eu quero, né, sentir as melhorias no meu cotidiano e tal, né? Quero me tornar uma pessoa melhor, né? Não quero saber disso. Tudo bem, né? Você deve continuar praticando, não tem problema. Mas pelo menos saiba, né, que existe toda essas questões, né, que tem pessoas estudando e desenvolvendo até hoje ainda essas coisas e traduzindo até chegar para a gente num budismo prático, né, que pode ser aplicado na nossa vida diária, né? Então, não é um movimento desconectado um do outro, né? Então,
para a gente ter essa nossa reunião aqui, né, conversar, para a gente praticar e tal, teve toda essa galera lá atrás que veio desenvolvendo e veio sistematizando e organizando e tal, né, para chegar até a gente, né? Então, a gente não pode esquecer disso, né? Que a gente faz parte de uma tradição viva, né? Certo? Então, pessoal, aqui não temos mais dúvidas. Vamos encerrar por aqui. Então, queria restar o Daimoku 3 vezes. Por favor, me acompanhe. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Muito obrigado a todos um bom restinho de domingo e uma boa semana. Tchau, tchau.